O que é que torna uma mulher mais bonita e mais atraente? Sabe aquela mulher que ela chega num lugar e todo mundo olha com admiração? Não é um olhar de desejo sexual não, que eu vou falar por aqui, tá? É uma coisa meio magnética, como um imã, que chama a atenção. Eu tenho certeza absoluta que você já viu uma mulher assim chegar no lugar. E saiba que muitas coisas influenciam isso. Não é só a aparência, o padrão estético. Eu conheço muitas pessoas que são lindas por dentro, elas têm uma personalidade incrível, mas elas não atraem pessoas bacanas. É como se ninguém se interessasse por elas, sabe? Então tem algumas coisas que nós podemos melhorar, tanto na nossa aparência, e eu vou compartilhar aqui essas dicas rápidas logo no início desse vídeo que já vão ajudar. E tem uma outra coisa, né? São coisas na nossa maneira de agir, de se comunicar, de gesticular, de se apresentar, que eu começo a falar aqui, ó, a partir desse minuto. Se você preferir, já pode pular para lá, mas eu recomendo fortemente que pratique as duas partes, tá certo? Então vamos lá. Cientificamente falando, como qualquer outra espécie, nós buscamos muito prosperar e propagar a nossa própria espécie. Então, para isso, a gente precisa se reproduzir e precisamos que essa reprodução dê certo. Então, inconscientemente, nosso cérebro ele é atraído por pessoas com bons genes, pessoas que têm saúde, que pareçam saudáveis. Isso conta para toda a saúde, tá? Física, mental, oral, emocional, desde a sua postura, os seus hábitos de higiene, o quão em forma você está, o quão saudável aparenta estar o seu cabelo, a sua pele. Então, sim, temos alguns padrões de beleza definidos por questões sociais, econômicas, históricas, sim, mas esse fator, pela perspectiva da saúde, é um fato comprovado. Portanto, você não ignore isso. E se quiser ser alguém mais atraente, cuide do seu aspecto físico, sabe? Faça exercícios, alimente-se bem, beba bastante água, tenha bons hábitos de higiene com o seu hálito, com os cabelos, dentes, unhas e tudo mais. Parecer limpo e estar limpo e cheirosa é um excelente começo para ser mais atraente. E aceitem, tá? Quer a gente goste disso ou não, antes de conhecer alguém de verdade, a aparência, ela importa e muito. Então, ignorar isso não vai fazer as coisas mudarem. Na sua profissão, em um processo de compra e venda, em um encontro amoroso, todo mundo julga o outro em relação à aparência, tá? Inclusive você. E por essa aparência, a gente não está falando de um rosto que é harmonizado, de uma barriga que tem lipoled, ou se o seu cabelo é liso, ondulado, cacheado, loiro, preto, castanho. Estou falando de coisas que estão no seu controle. É se o que você veste combina entre si, com você, com o ambiente, a escolha cuidadosa de estar arrumado para uma ocasião e não desleixado de qualquer jeito. Portanto, capriche para encontrar o seu estilo pessoal. Aqui eu não estou falando de moda, tá? Nem estou falando de você andar feito aí uma debutante no meio da rua, mas de você se vestir de si mesma e pensar no que vestir, né? Uma coisa que ajuda muito nesse processo é o método Kibe, que nós também abordamos lá no Clube de Membros. Se você tem interesse aí em descobrir qual é o seu estilo, em adquirir conhecimento e participar de um grupo aí que busca esse resgate da feminilidade, da autoestima, da elegância, clica no link que eu estou deixando fixado no primeiro comentário desse vídeo. Olha o vídeo rápido que tem lá e venha conosco para que eu possa te ajudar de forma mais pessoal e personalizada na nossa comunidade de mulheres elegantes, tá? Então entenda também o seu corpo, entenda a maneira que você se acha bonita. Isso passa pelo autoconhecimento, é reconhecer as cores que ficam bem em você, usar roupas que se ajustam da maneira certa ao seu corpo. Constantemente eu atualizo o meu guarda-roupa e não no sentido de jogar fora alguma roupa e comprar tudo de novo, não é isso que eu quero dizer, mas de analisar mesmo por que eu comprei essa peça, eu me lembro, né? E por que eu não uso tanto essa outra? Por que eu me sinto tão bem com esse vestido e com essa saia que nem tanto? E assim eu vou criando uma consciência bem real para passar a comprar o que realmente eu uso.
para tentar usar também o que está parado ali, para comprar itens novos com mais consciência, com o propósito, né, já de usar essa peça com essa outra, nesse lugar, nessa ocasião. E durante esse processo de arrumar o meu guarda-roupa, eu experimento tudo que eu tenho, eu passo a usar as roupas, né, para mim mesma, para eu me sentir bem, me sentir bonita. Então imagina como se você fosse um presente muito valioso. Que embrulho você faria nesse presente, sabe? Você enrolaria aí num papel amassado, pardo, né? Aqueles papéis qualquer que a gente manda pelos correios, uma caixa? Ou você colocaria num pacote que representasse algo tão bonito quanto é por dentro? Pensa nisso, você tem valor por dentro. Então faça o equivalente para a sua roupa representar esse valor também, tá? A parte física é só isso. Então perceba que é um processo de autocuidado. E a gente entra aí de novo na minha fala constante de que quando você se cuida, os outros eles cuidam mais de você. Eu recebo esses depoimentos lá no clube. Quando você se ama, os outros passam a amar mais você. Pratica isso. Agora vamos para as atitudes de uma pessoa atraente, tá? Número 1 é a linguagem corporal, importantíssima, começando pela postura. Quando a gente fica curvado, né, a gente passa a impressão de que está com vergonha, de que a gente não confia na gente, né? O contrário, quando você tem uma postura mais ereta, né? Tenta aí fazer uma filmagem sua. Coloca o celular aí paradinho e veja, né? Coloca na lateral como que você se sente, né? Tenta observar como que você se senta naturalmente aí em um restaurante. Como que você chega na sua academia, no trabalho? Como é que é a sua postura? Fala para mim nos comentários. E tenta se endireitar, não precisa de um cabo de vassoura e andar assim, né, igual a Gisele Bündchen nas passarelas, não. Mas só endireitar a sua coluna já funciona demais, faz uma grande diferença. E você vai observar, inclusive, que até o seu comportamento muda quando você começa a fazer isso. Sim, é a linguagem corporal, né? Você está curvado, está para baixo. Isso emana uma mensagem de que você não está aberto a receber pessoas, a conhecer gente nova. Então, simplesmente, vai embora, não olha para mim. Eu não sou tão interessante assim. Essa é a mensagem, são as mensagens que a gente transmite quando chega num lugar assim, ó. Outro ponto aqui dentro dessa linguagem é mostrar as mãos. Quando você cruza os braços, você esconde as mãos atrás do seu corpo, né? Deixa elas fechadas. Quando se coloca aqui, ó, fica apertando assim. A mensagem aqui é que você tem algo para esconder. Está escondendo algo do outro e isso causa um certo afastamento. Ao contrário da pessoa que ela está falando com as mãos ali na cintura. Aquela pose da Mulher Maravilha, sabe? Inclusive é comprovado cientificamente que essa pose, ela pode trazer uma sensação de poder quando a gente fica paradinha nela. Então tá com vergonha? Pose da Mulher Maravilha. Tá se sentindo para baixo? Estufa o peito, manda a pose da Mulher Maravilha, tá? E gesticule com as mãos para cima, mostrando as palmas da mão. Isso mostra que você está recebendo bem os outros, as suas opiniões. Então mostre suas mãos, você vai transmitir uma mensagem de mais confiança fazendo isso e consequentemente vai atrair mais as pessoas para si, esse magnetismo que a gente fala por aqui. A confiança em si mesmo também é uma das coisas magnéticas, que todos temos coisas aí em nós que nós gostamos. Então, ser autoconfiante não é você se achar perfeito ou se achar melhor do que os outros, mas é reconhecer que sim, você tem características muito boas fisicamente, em relação à sua personalidade também. Você pode fazer o quê? Uma terapia para vivenciar esse processo, entender. Você também precisa decidir aí viver isso, sabe? Ter controle da sua saúde mental. Valorizar o que você tem de melhor é muito importante. Então, sabe quando algumas pessoas, elas falam que a roupa não veste a mulher, mas é o contrário? É a mulher que veste a roupa? Então, isso acontece muito pela autoconfiança. É um processo que a gente percorre. É uma jornada. Validar os gostos de outra pessoa também é aqui. Você já parou para conversar com alguém e aí você começa a falar de coisas que você gosta? Pode ser uma comida, pode ser uma música, uma banda, um lugar. E a pessoa ela sempre responde: não gosto, acho ruim, já fui, detestei.
como é que você se sentiu? Normalmente a gente se sente repelido por pessoas que não têm gostos parecidos com os nossos, tá? É natural. A gente gosta de gente que se interessa pelo que a gente fala, que acha interessante o que a gente também acha. Então, quando você estiver em um lugar, e claro, não é que você vai mentir para agradar, mas tente se controlar e não ser uma pessoa tão crítica nos assuntos. Se você realmente não gostar de nada que se conversa ali, talvez aquelas pessoas não sejam interessantes para você, né, para o seu convívio. Mas se elas são, se você gosta delas, tente não reprimi-las, tente não diminuir a opinião delas. Quando você estiver aí falando algo que você também gosta, quando elas falarem, mostre que você concorda, sabe? Isso é ter empatia também numa conversa. Isso faz de você uma pessoa assim muito mais agradável. O próximo ponto seria acreditar no potencial do outro. Semana passada teve um evento lá onde eu treino e eu estava super preparada para subir de nível, sabe? Aí eu ia fazer uma atividade com um peso mais elevado. Mas, ao mesmo tempo, eu estava com muito medo também, porque nunca tinha feito. Então, eu comecei a me questionar muito. Será que eu devo fazer mesmo com essa carga toda, sabe? Será que eu não devo continuar aqui com a carga que eu já faço? Fiquei na dúvida, me perguntando em voz alta. Algumas pessoas que eu nem conhecia falaram que eu deveria me desafiar, que já tinham me visto treinar e sabiam que eu era capaz sim, e que se não fosse tudo bem, pelo menos eu tentei. E aí eu senti uma coisa diferente. Aquelas pessoas, elas passaram de desconhecidos, pessoas que eu nem conhecia tanto, para pessoas mais legais. Até mais bonitas elas ficaram, sabe? Porque falaram o que eu queria ouvir? Talvez. Mas principalmente por elas terem me apoiado, dito palavras boas, acreditado no meu potencial. Em compensação, algumas pessoas que eu já conhecia, elas foram me falar que era impossível eu fazer aquilo com aquele peso e que eu não deveria sequer tentar. Vejam, há maneiras diferentes de dizer, né? Teve uma pessoa que disse assim: se você acha que consegue, tenta, mas eu sei que eu não consigo, porque eu não sou boa nesse exercício. Tudo bem, eu entendi, a pessoa foi gentil, mas o outro que simplesmente disse que não, você não consegue. Não, você é fraca, não consegue. Muito deselegante isso. E aí a pessoa passa a não ser mais tão legal, tão bonita. Você começa a pensar, mas essa pessoa não acredita, né, nos outros, assim. Então acredita no potencial do outro, sabe? Seja alguém que coloca o outro para cima, não alguém que coloca o outro para baixo. Não coloca essa régua assim não, tá? É muito desanimador a gente conviver com alguém que é assim, sério. Ninguém quer, porque a gente já tem a nossa própria mente para nos sabotar. Então, doses de realidade com certeza são bem-vindas, tá? Mas nunca com aquela descrença de que o outro não é capaz. Pessoas assim não são atraentes, não são magnéticas. E no resumo da história, eu fiz com o peso maior e consegui sim, tá? Próximo, esteja confortável com quem você é. Isso significa que você vai ter bom senso ao falar sobre si mesmo. Por acaso você tem experiências maravilhosas, né? É o momento adequado mesmo para compartilhar? Ou você vai ser aquela pessoa que é a única que fala na mesa e que, para completar, só fala de si mesmo? Cuidado, tá? Porque isso afasta as pessoas. Dá aquela impressão de que só você importa, mais ninguém ali é importante, mais nada. Ao mesmo tempo, quando você fica falando dos seus problemas, né, das suas dificuldades, do que você enfrenta, de tudo que passa, isso e aquilo, aquelas coisas negativas sobre sua própria vida, o quanto é difícil, ninguém aguenta, gente. Todo mundo tem problemas, tá? Então as pessoas, elas não estão interessadas em conversar só sobre problemas o tempo todo. Pessoas assim vão atrair pessoas que só falam de problemas também. E quando esse grupo se junta, nossa, os problemas eles ficam tão envolvidos que entram numa onda assim chatíssima. E não tem como a gente sentir atração por quem só fala de problema. Então, sim, você pode falar sobre si mesmo, mas não esqueça também de ouvir o outro, de mostrar conhecimento de mundo, contar uma história engraçada, motivadora, de falar de Deus, de ter um repertório mais amplo. Nem se bajular demais, nem falar coisas negativas muito sobre você, não.
E por último, seja alguém gentil com todos, educada. Eu sei que não é fácil na rotina corrida, estressante. Às vezes a gente pode até passar batido, né, por alguém porque está com a mente aí pensando em muita coisa. Mas uma pessoa que ela consegue ter esse controle da mente, que consegue ter boas atitudes com qualquer pessoa, ela passa a ser alguém mais atraente, envolvente, sabe? Por exemplo, agradecer ao garçom que te serviu, respeitar um pedestre que quer atravessar a rua e você está de carro, permitir, prestar atenção em alguém que está falando, olhar no olho, dar bom dia, boa tarde, boa noite às pessoas pelas quais você passa no seu dia, não se envolver em fofocas, não ter uma mentalidade de vítima, sabe, de querer chamar muita atenção. Aqui eu não estou me referindo, por favor, a pessoas diagnosticadas com depressão, tá? Eu estou falando da pessoa que fica naquele ciclo de negatividade e que ela simplesmente não procura sair dele, não procura novos horizontes. Então não se trata de ter que ser alguém extrovertido e simpático com todo mundo o tempo todo. Até porque essas são coisas que a gente não decide ser, né? Eu me refiro mesmo aqui à bondade, à alegria de viver, sorrir, coisas que a gente consegue ver de longe no outro. Isso reflete na sua maneira de andar, na sua maneira de reagir às coisas que acontecem, de se comportar nos lugares, isso fica evidente. Então basta pensar, por quem seria mais fácil eu me sentir atraída? Por um homem que usa um bom português, que diz por favor, com licença, que puxa a cadeira do restaurante, que trata todo mundo bem, que chama o garçom, ou por um homem mais grosseiro, né? Que nem conversa direito, que age como se você nem estivesse ali, fica olhando no celular. É meio óbvio, né? E no seu papel de mulher, então seja gentil, aceite a cadeira puxada, aceite que ele chame o garçom, que escolha o restaurante, que escolha o prato, elogie, seja educada. São coisas que te deixarão mais atraente, sim. Pode ter certeza, assim, absoluta disso, tá? Para hoje era isso que eu tinha para falar. Eu realmente espero que você tenha gostado desse conteúdo. Me fale aqui nos comentários se gostou para eu saber. Vou deixar mais um parecido aqui para quem desejar continuar no canal. E se você quiser fazer parte do clube de membros, resgatar essa feminilidade, elegância e autoestima, só vem, clica no link que está aqui embaixo nos comentários fixado, que eu estou te esperando com conteúdos exclusivos por lá. Até o próximo vídeo.